pedindo proteção de todos os guias espirituais, de todas as mulheres queimadas, de todas as mulheres que não tiveram a sua voz, que não tiveram direito, permissão de usar a sua voz. Seja muito bem-vinda, minha querida! Olá, meninas! Estamos juntas! Tamo junto! É nóis! É a Viva minha o primeira vez amor! aqui, é a minha primeira vez aqui. Viu tomar? Ela falou, é a primeira vez que eu abro A que eu entro câmara. numa live. Eu falei, não tem problema, a gente tá falando de Ares, e Ares é o início. É iniciar, é a primeira vez, todo mundo tem uma primeira vez, todo mundo tem uma primeira vez com live, todo mundo tem uma primeira vez de fazer o seu primeiro lançamento, todo mundo tem a sua primeira vez. Então, a gente precisa entender que os começos têm uma magia, são É lindos. mesmo. Vocês já viram o nascimento? Já que a gente está falando de Ares, a gente está falando da sementinha que nasce na terra, do nenenzinho que nasce. Então, nossos nascimentos são lindos, são incríveis. Então, Lara, você já está alinhada, né? Sim, Só que você precisa saber, você quer saber como se colocar, como se posicionar. E posicionamento também, né? É uma energia de Ares. Posicionamento. como se diz Lara. em português, carneiro. Áries é carneiro em português. É carneiro. E vocês, eu comentei até esses dias nos meus stories que tanto Capricórnio quanto Áries, eles são dois animais muito parecidos. Só Sim, que Áries, ele é o carneiro que dá a ação, o impulso, a força, o foco. Ele vai e ele faz, ele acontece. Só que ele precisa da energia de Capricórnio. Porque é Capricórnio que tem a inteligência para saber aonde que ele precisa direcionar a ação. Então, e não é por acaso que a gente teve a lua míngua justamente em Capricórnio, né? Para exato. dizer aonde que a gente precisava ter a ação, o nosso planejamento, os nossos contornos, a nossa organização. E é isso, a nossa lua nova acontece numa casa, só que a gente precisa olhar para onde a gente tem energia de Capricórnio para a gente fazer a estruturação para que aquilo aconteça. Eu sempre trago o meu exemplo para a gente conseguir entender. Eu tenho Ares na casa 6, trabalho, mas aonde que eu tenho Capricórnio na casa 3? Então eu preciso estruturar a minha comunicação. Eu precisava vir aqui falar com vocês, porque se eu não viesse aqui falar com vocês, como que o meu novo início ia acontecer? Não ia. Então é energia de ação. Temos uma portuguesa. Que incrível, eu tenho uma norte em Sagitário, eu quero muito conhecer Portugal, muito conhecer Portugal. Vamos lá. Dos lugares que eu tenho. É bem-vinda a Guimarães, a cidade berço. Ai, que legal. 27, lugar 27 de novembro de 1981. Às 11h30. Brasil. Brasil não, Portugal, né? Guimarães. Fazer uma conta rápida, porque uma das formas que eu sempre olho, muita gente acha que eu trabalho só com astrologia, tá? Eu trabalho com símbolos sagrados. Então a gente usa a astrologia por conta do nó do norte, mas a gente também trabalha quando eu vou fazer o mapa, eu sempre faço o número de destino, o dia que nasceu, a lua, porque todos esses símbolos eles dão pacotinhos de informação. Quando você acessa o símbolo, você acessa uma parte do quebra-cabeça. Quando você junta todo o quebra-cabeça, você tem acesso ao caminho todo. E aí que a magia acontece. Quando a gente vai, por exemplo, trabalhar desenho humano, a gente descobre o como que aquela pessoa vai fazer tudo que ela precisa. Então, 2 mais 7 mais 11 mais 1 mais 9 mais 8 mais 1. 30. Você tem o destino 3? É.
Olha que nós já temos um símbolo sagrado bem importante aqui. Então você já nasceu com. Você veio para se expressar, veio para criar, veio para se expressar. Aqui já temos a energia de Mercúrio forte. Vamos lá. Você então tem ascendente em Capricórnio? Sim, no 29 graus de Você tem Capricórnio. ascendente em Capricórnio no grau 29, um grau urgente. Você sabia que o grau 29 é um grau que veio executar, ele veio construir, ele veio para realizar algo. Então é uma necessidade que eu tenho Sol no grau 29. Ele nasce da alma da gente. A gente sabe que a gente não pode se distrair, a gente sabe que a gente tem algo urgente para ser feito aqui. E é exatamente isso que esse grau ele ativa. Então, você tem nó do norte em Câncer na casa 6. Estamos falando com uma sacerdotisa, com uma curadora cósmica. Quem tem o nó do norte na casa 6 são os curadores de alma. São aquelas pessoas que têm um trabalho de cura do feminino. Então você tem um trabalho com mulheres. Logo de cara, nó do norte em Câncer, na casa 6, você tem um trabalho com mulheres. Você trabalha com o quê? Sim, trabalho na área da estética e do bem-estar também. Também gosto muito da astrologia, da numerologia e então eu estou na área da estética há mais de 20 anos. E senti há cerca de, sei lá, 7 anos mais ou menos, tive um episódio na minha vida que me chamou um bocadinho, chamou-me não, empurrou-me para este lado mais espiritual, que eu passava a minha vida inteira a fugir, sabes? A fugir E não tem como inconscientemente. fugir, eu acho. Eu acho que no teu caso não tem como você fugir. Não, e eu já Sabe por percebi quê? Tu já aprendeu? Tu já entendeu? algumas coisas, sim, na marra, sabes? E o que que você está fazendo para essa questão do teu desenvolvimento? Você quer continuar esse posicionamento que você quer fazer na tua vida é com relação à estética? Porque assim, ó, gente, muitas vezes a gente pensa que assim, meu Deus, eu vivi a vida inteira sendo arquiteta, por exemplo. Eu iniciei a minha vida como arquiteta. Meu primeiro trabalho foi como numa locadora. Minha função era assistir filme. Sabe o que eu fazia? Eu assistia todos os filmes do mundo. Olha, eu tenho Nó do Norte em Sagitário. Assistindo o filme, eu expandia a minha visão de conhecimento. Eu saía de Gêmeos, da minha cidade local, e eu ia para o mundo, para onde os filmes me levavam. E isso contribuiu para o meu repertório, para minha criatividade. Depois eu me tornei arquiteta, né? Trabalhava com design de interiores. Depois fui para publicidade. Então, na arquitetura, mesmo eu não sendo espiritual, trabalhando com a parte espiritual, eu aprendi Feng Shui. E isso foi muito importante para mim. Na escola vai ter um templo, o templo da casa, que é só sobre como destravar a nossa casa. Foi muito importante para minha vida. Depois eu fui para publicidade. Eu aprendi a fazer vídeo, eu aprendi a fazer logo, identidade visual, narrativa, lançamento. Olha a escola. Se a escola não vai precisar tudo isso, narrativa, lançamento, posicionamento digital, ensinar mulheres no seu servir, na sua narrativa, no seu posicionamento digital. Então, assim, nada que a gente faz na nossa vida é por acaso. A espiritualidade faz cada um dos nossos trabalhos exatamente naquilo que a gente precisa aprender para desenvolver aquela qualidade que a gente precisa para o nosso servir. E você tem um caminho espiritual aqui, eu já tenho consciência total. Qual que é o projeto que você está pensando em colocar para o mundo aqui? Porque, Olha, meu, tu tem muita energia de projeto. é assim, eu tenho uma irmã gêmea, eu nasci com uma irmã gêmea e nós temos um espaço de estética que se chama Gêmeas, e escrito em brasileiro com um chapéuzinho. As siglas das Gêmeas, há cerca de 7 anos, como eu estava a falar há pouco, eu recebi, eu costumo dizer, eu senti um nome, um significado por trás da palavra gêmeas, Uhum. que
que grandes encontros movem emoções algures silenciadas. E aí começou, sabes, todo o processo de sentir, de escrever, e já vai há algum tempo. Mas eu resistia muito em me colocar, sabes, ainda resisto, cada vez menos, porque já me entreguei, já sei que não vale a pena fugir nem resistir. Então, estes últimos anos, trabalho muito para estruturar esse projeto, com reuniões, com mulheres, sabes? O que que Lá, eu falei mulheres pra você que você nasceu num dia qual que é o teu número do destino mesmo? três, 3, né? Tem como fugir da comunicação? não. Não. Os Não, nossos eu signos passei, eu sagrados não passei, mentem. e eu passei a minha vida toda, sabes, a sofrer de amigdalites. Eu tinha sempre amigdalites Tem sabes? Quiron em touro, né? Na casa Sim. 3. Casa 3, casa da comunicação, touro da garganta, Quiron a dor. Então, aonde que a tua lua nova vai ativar? A garganta. Quiron. Não, ele vai ativar a tua dor. Ele vai dizer assim, amor, você já Aqui sabe. esta Sabe por que que você ativa a amidalite? Não, já há muito tempo, graças Mas a sabe muito por que que você trabalho, ativava porque eu essa dor? reprimia. Porque você reprimia o teu dom, o que você veio fazer. Uhum. E o que que pode acontecer esse ano se você reprimir? Ataca de novo Atacar. a amidalite de nada. Isso é uma coisa muito normal. Eu, Olha, você tem uma cura muito bonita para fazer com o feminino. Você tem o Sul em Capricórnio e o Sul em Capricórnio ele tem uma característica. A pessoa geralmente ela busca bastante um lugar de poder, porque são pessoas que elas vieram de um lugar de muito poder. Então elas vão buscar se colocar nesse lugar sempre. E, e isso não é uma coisa errada, porque assim, você tem encarnações onde você foi uma pessoa de reis, de rainhas. Se eu abrir o teu desenho humano, eu posso provavelmente, possivelmente, você deve ser até uma manifestadora. Então você tem o dom de iniciar pessoas. Você tem o dom de ativar pessoas, de ativar a voz de mulheres. Então, é através dessa tua força de poder é que você vai conseguir fazer isso. Só que aqui a gente tem a energia de câncer, né? Que é a casa 6. E a casa 6 ela fala de cura. Então, é a cura do feminino através da fala, da comunicação. não tem como Esse fugir. Não tem como fugir, não é? não tem, é isso que tá dizendo aqui. E é feminino, tá? É a cura do feminino. E é geralmente esse nó do norte em Capricórnio, até uns 37 anos, a pessoa consegue muito sucesso, né? De uma certa forma, ela consegue um status grande e depois a vida meio que encaminha ela para aquilo que ela precisa fazer, sabe? Ela vai encaminhando. E essa casa 6 é uma casa do curador cósmico. Essa casa, para você ativar ela, você precisa de muita rotina. Você precisa de muita organização, uma alimentação muito certa. É como se você tivesse que tirar. As pessoas geralmente. Tu tem preguiça? Tu já teve muita preguiça na vida? Já, já. A preguiça é a, é a, é a dor, né? De forma inconsciente, muitas vezes, sabes? Sim, Mas o é corpo totalmente puxava-me. inconsciente. É Hoje em dia totalmente eu inconsciente. reconheço isso, que depois eu passei a fase de ir para o oposto e agora está mais, já está a ficar mais equilibrado. Eu sei, eu tenho uma filha com esse nódulo, né? Eu falo pra ela, filha, preguiça de novo. Ai, mãe, eu não aguento. Ela diz, eu não aguento levantar. Ela fala, mãe, se eu pudesse ficar deitada, eu ficaria o dia inteiro. Eu dizia, não, mas a gente vai se movimentar, porque para ter energia precisa de Sabes, movimento. Nath, eu cheguei a pesar quase 120 quilos. Sim, as pessoas que têm o nó do sul, na 12, que tem o nó do norte. A casa 6 é a casa do bem-estar. É a casa da rotina, é a casa da alimentação, do corpo físico. Então, elas têm geralmente uma fome muito grande.
elas não entendem da onde que vem aquela fome. E sabe por que que vem essa fome? É de vidas passadas. Muitas vezes em vidas passadas vocês passaram muita fome. Nessa vida, vocês não vieram para passar fome. Vocês vieram para ocupar o lugar de vocês. Vocês vieram para ser feliz, para ser amado, para ser cuidado, porque em vidas passadas muitos acabaram, inclusive, além de passar fome, muitas vezes sendo trocados, assim como animais, sabe? Esse é o nodo da dor. Então, as pessoas sentem uma dor muito grande e essa necessidade da comida, ela vem justamente pelo fato de que a pessoa ela sente vontade de saciar aquela dor interna através da comida. Então ela sente que se ela não comer, ela vai passar fome. Ela vai passar fome. Ela vai passar fome. Às vezes eu falo para minha pequena, eu digo, filho, tu tá com fome mesmo? Ai, mãe, eu tô com muita fome. Eu digo, será que você tá com tanta fome assim? Será que se você tomar uma aguinha... Daí ela começa a trazer pro consciente, a trazer pro consciente. Mas são pessoas que realmente, antes do despertar, antes assim da virada do nodo, pode chegar a ter problemas de saúde, inclusive de corpo, muito desafiadores. Muito desafiadores. E o Tive mais bastante. difícil desse nodo não é depois que você passa dos teus 37 anos. É até você chegar nessa idade, onde você vive todas essas dores. Que veja bem, com consciência, não era necessário passar. Pois não. Então, você tem um projeto de cura. Ai, que legal! Que incrível! De cura da fala é com leitura? Você vai Olha, trazer técnicas? normalmente eu faço, nós temos um espaço, eu e a minha irmã, que se chama mesmo Gêmeas, que estava a falar, e trabalhamos massagens, sabes? A área da estética também, de bem-estar. E eu começava às vezes a sentir coisas, não é? E eu não sabia muito bem, estava naquele processo, o que é que eu podia falar, o que é que eu não podia, se devia, o que era aquilo, de me conhecer melhor. Então, estudei muito ao longo destes últimos anos, várias coisas, mas eu sentia que não era daquela forma, sabes? Que eu queria. Ia lá beber aquela informação para eu estruturar-me melhor e ter mais segurança para me apresentar de uma nova forma, sabes? E Entendi. então a área da estética alterou, porque eu já não consigo só olhar para o corpo, porque o corpo fala comigo. E você ainda está trabalhando só com a parte de estética, você não colocou esse projeto ainda. Porque agora já comecei a fazer faço reuniões, então ao início é um bocado frustrante, porque eu lanço, como não me mostro muito, pouca gente inscreve-se, não é? Aquela transição do. Então, estava naquela dualidade, tipo, será que é por aqui? Será que eu estou a... Sabes, aquela dúvida que estes últimos tempos tem-se manifestado de uma forma mais forte, que não, é aqui, é aqui. Trabalhei muita frustração de ninguém se inscrever, ou alguém, ou pouca gente, mas ultimamente eu tenho sentido que é mesmo por ali, com aquilo que eu tenho tudo guardado e escrito já, de começar a mostrar. Está tudo escrito, já tenho mais de 40, 50 reuniões escritas E e você tem a tua página? muito mal organizada. Estou a começar a estruturar isso. Aonde que você tem Capricórnio na casa do Dois, ascendente? o ascendente na Então casa você 1 precisa se também. estruturar. Não tem a estrutura que você precisa fazer para o teu sonho acontecer. É em você mesmo. Tu percebe que você já tem tudo. Sim. Você já tem a informação do que você faz, do que você precisa fazer. E olha, a casa 2, a tua casa de dinheiro, que a gente sempre, quando a gente está falando de prosperidade, né, de recursos financeiros, a gente está falando da casa 2, que é a casa onde a gente tem a segurança. A sua casa 2 é cortada por peixes. Então, assim, peixes é a espiritualidade. Eu não falei que a minha casa 6 é cortada por peixes e daí eu tenho Ares interceptado? A espiritualidade manda no meu trabalho. Aqui, a espiritualidade também te dá a oportunidade. E a gente não está falando aqui só de fala, a gente está falando de arte.
aqui também. Você tem um trabalho com arte com essas mulheres. Você tem um trabalho muito bonito de arte e você vai ser muito próspera, porque na sua casa 12, quem rege a casa 2 é Vênus. E você tem Vênus em Capricórnio na casa 12, meu amor. Aonde a gente tem Vênus é aonde nós somos valorosas para o mundo. Então, onde que você é valorosa para o mundo? Espiritualidade. E na espiritualidade não é à toa que você está aqui nessa live, não. Uhum. A espiritualidade e o teu novo início, você tem Ares na casa 3. É. Aonde que é a casa 3 se não é a casa de você da comunicação? O teu novo projeto, as tuas ideias criativas precisam vir para o mundo. De que forma? Através da estruturação da sua casa 12. Você precisa assumir a tua espiritualidade, o teu posto, quem você é. Porque vai vir muita felicidade. E o teu nó do norte estando na casa do curador, você é uma curadora. Você cura. Não importa se vai ser com a tua voz, se vai ser com a tua presença, mas muito provavelmente com a tua fala, você tem o nódo do curador, você é uma curadora cósmica e você não vai conseguir fugir da origem da tua semente. A casa 12 são. A gente tem sacerdotisas, a gente tem bruxas, a gente tem mulheres sábias, mulheres que são detentoras de um conhecimento profundo. Profundo. Casa 12 e casa 8 são, assim, são magas. Magas, potentes, poderosas, cheias de poder. Cheias, só precisam assumir isso para o mundo. Então, aqui, o que você tem ascendente em Capricórnio no grau 29, é um grau urgente. Você vai ter que estruturar muito bem o teu projeto para você. Eu acho que te faltava segurança, né? Sim, De sim, eu você estive a assumir que trabalhar era isso, né? estes últimos anos, eu senti isso, o falar, sabes, em público, porque eu gosto muito de falar no meu nicho de, De sabes, em privado. estética. Para o público ainda é um desafio muito grande, Só mas que, olha só, quando a gente tem o regente da sua casa 2 e da sua, né, da casa 12 é Netuno. E o seu Netuno está na casa 11, na casa dos grupos, comunidades e internet, em Sagitário. O seu Sol está em Sagitário. Você tem Lua em Sagitário. Você tem Sol, você tem o casamento sagrado na casa 10. Olha a força disso aqui. Você tem Netuno na casa 11, a tua lua está fazendo cúspide. A casa 10, Mercúrio em Escorpião. E deixa eu ver o Urano, que rege a casa 11, aos 0 graus. É por isso que você tem essa trava, porque o regente da casa 11, ele, apesar de você ter a casa 11 muito ativa, ele está no grau 0. Então você vai iniciar uma coisa que você nunca fez. Agora, o que eu comentei? Que as mulheres que têm essa trava, que irão na casa 3, a dificuldade da fala. Por quê? Porque foram silenciadas a vida inteira, vieram fazer uma coisa que realmente nunca tiveram oportunidade de fazer, que é se colocar no mundo, e sabes colocar que eu algo. passei. Eu passei muito aquela fase de transição, de largar alguns serviços da área da estética e queria-me justificar muito, sabes? E então atrapalhava-me, porque eu pensava assim, há pouco tempo eu sentia assim, como é que tu vais explicar alguma coisa que o outro não está a ver, não é? E era essa a minha dificuldade, eu queria-me Bem justificar, Capricórnio. sabes? Queria aquela justificar, e então acabava nessa justificação por me atrapalhar ainda mais com a Sim. comunicação. Mas isso é uma coisa do seu sul, né? Porque o sul em Capricórnio, imagina Capricórnio, né? E tudo tem que ser muito bem objetivo, porque senão, né? Não, se não for. A Capricórnio é o signo da matéria, é regido por Saturno. Então, matéria. Se eu tô vendo, é aquilo. Se eu tô enxergando, eu tô enxergando o copo, eu tô enxergando a água, então isso aqui é verdade. Só que em volta tem energia. Tudo isso aqui é energia.
Capricórnio não consegue entender isso de uma certa forma. Quem tem muito forte Capricórnio. Só que Câncer é o signo do sentimento. Exato. Então, se você vai falar, curar sentimentos femininos através da voz, é isso que você vai fazer. E olha como isso é bonito. Porque você escreve, você faz poesias. Não Você é escreve. poesia, eu gosto muito de escrever. Gosto muito de escrever o como vem, o que sai. Mas não é poesia. Mas gosto de escrever o que eu sinto. O que você sente, mas você vai Sim. desenvolver bastante a tua. Quanto mais você conseguir desenvolver a tua sensibilidade, eu recomendo que você, eu tô vendo bastante forte na tua. Veio muito forte um quadro. Eu acho que é para você colocar um quadro em cima da sua cama com uma. É para você fazer um quadro. Você mora perto de praia? Tem Meia praia? hora, mais ou menos. Meia hora, 30 minutos da praia. Você vai nessa praia? Você Sim, costuma ir nessa praia? sim. Essa praia, ela é muito importante para você. É para você ir nessa praia e você pedir para a espiritualidade que te entregue os, as ferramentas, os presentes para você ativar a tua comunicação. Você vai fazer um quadro. E esse quadro você vai colocar nesse lugar onde você vai trabalhar. Nesse lugar onde você vai trabalhar, você vai colocar esse quadro. Esse quadro, ele vai ativar a tua sensibilidade e o teu propósito. Já tá direcionado pela espiritualidade aqui e abençoado. Esse quadro vai ser um portal para você fazer a tua ativação daquilo que você desse dom que você precisa colocar. É um quadro muito. Ele precisa ter tons claros, azul, rosa, lilás. Azul, rosa, lilás e amarelo. Você pode pintar do jeito que você sentir. E eles vão te dar conchas. Não é para você olhar com o olhar de Capricórnio, é sentir. Você pode receber conchas, você pode receber coisas que vêm do mar. Porque mar, câncer, ele é a energia do mar. E visitar essa praia que você tem perto da sua casa, colocar os pés nessa praia, ele vai te dar muita ativação para você ter as ideias, a intuição, para você saber exatamente aquilo que você precisa fazer. Você só precisa se entregar. Você não se entrega, né, querida? Eles disseram que você é muito firme, você não deixa. Tá sempre com a mente Ai, firme. Você sempre a precisa segurar. tenta segurar, né? Você só precisa deixar fluir. Você precisa ir lá nessa praia, deitar a tua cabeça sem se importar com o que os outros estão falando. Deita, 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 deita. Você vai sentir uma emoção muito grande, vai subir. E você vai deixar vir. Deixa vir. Chore, solta. Tem uma coisa travada em você. E você precisa destravar isso aí. É aqui no coração, né? É, É uma, é uma mágoa, é uma má água que vai ter que é. sair. Essa má água vai ter que sair. Ui, gente, socorro, segura. Ai, Tem uma mágoa. Geralmente, quando a gente passa por muita coisa, né? é. Faz parte. Mas você vai ser muito próspera. O teu caminho de prosperidade já tá pronto. Você só precisa assumir teu posto. E Vamos. assim, olha para esse teu projeto como não só como a tua cura. Olha como um filho seu que tá nascendo, uma filha. Uma filha, uma menina que tá nascendo, porque ela é. Uhum. Ele é o projeto que vai te curar, que vai curar outras mulheres e que vai te dar tudo aquilo que você tá buscando, que você sempre buscou, lá no fundo da tua alma. Ele é muito bonito, você tem toda essa força. E não esquece que você tem o casamento sagrado em Sagitário. Sagitário é o mestre, é aquele que conhece, é aquele que expande a visão das pessoas.
Então, você pode trazer muito mais do que só a fala, você pode trazer conhecimento. Muito conhecimento, Obrigada. muita expansão de conhecimento pela tua boca. A tua boca é sagrada. Eu te falei, né? Tem coisas que só a nossa boca, tem remédios que só a nossa língua, que só a nossa fala pode oferecer. Olha, você tem muitos remédios aí. Deixa eu fazer aqui, Guimarães, Guimarães. Então, esse projeto você já criou a identidade visual, já criou logo, Sim, posicionamento. sim. Então, agora então é só a coragem. É, Porque esse caminho, você tem touro, né, na casa 3. sim, Touro é um passo de cada vez, né? é. Você já tem tudo. E eu imagina você sentada lá fazendo as massagens, as mulheres tudo viva e começar a sentir tudo que elas estavam sentindo. E Sim, somatizar tudo também, né? E é. puxar tudo para você também, né? Porque o Nó do Sul na 12 puxa tudo para si. Sim, eu antigamente acabava de atender uma cliente e a seguir ficava de rastros. Agora já não acontece. Mas há uns anos atrás era isso e eu não percebia, até começar a perceber algumas coisas e hoje em dia, graças a Deus, já não acontece, já trabalho de outra forma. Já consegue Sim, fazer a parte de. sim, eu sinto aqui, eu costumo dizer que o meu guia é o coração, sabes? Eu sinto aqui, parece um avião, tipo, ele cresce e então é ali que eu sinto que é para fazer, é através do coração. É o nossa maior bússola, né? Você tá com 45 anos, né? Então você vai estar começando na tua subida de telhado agora, é só pra cima, só pra frente. Não tem mais o que, o que voltar, você já tem direção. Aos poucos você vai percebendo que esse teu trabalho, inclusive com a sua irmã, ela pode, inclusive, até. Ele vai perder um pouco de espaço, porque é muito forte o que você veio fazer. Você tem Plutão no meio do céu, então você tem um trabalho de transformação e Júpiter no meio do céu. O teu trabalho é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. Você é uma super mentora. Você só precisa realmente começar. E principalmente, falar. Você precisa falar. Sim, Quando você começar o teu canal, e olha, veja bem, eu comecei um canal agora no YouTube. Esse canal no YouTube, mesmo eu tendo todas as ferramentas, eu preciso falar. Porque se eu não fosse. Ontem eu acho que, sei lá, com 30 e poucos inscritos lá no canal, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso publicar mais vídeos. Hoje eu fui olhar agora no YouTube. Deixa eu até olhar agora, para vocês verem. Acontece, Lara. Acontece, as coisas simplesmente acontecem. E eu já vou te dizer qual que é, onde que tá o teu. Você tem, logo você tem Júpiter fazendo conjunção com o teu nó do norte. Então você vai ter uma super expansão. Aproveite, aproveite. Maio é a tua hora de você lançar esse projeto e você ser muito próspera com ele. Eu vou te dizer até a data. Olha, já subiu para 83 pessoas. Olha, o vídeo vai acontecendo, já está com 500 visualizações e vai subindo. E olha que não passava, gente, sei lá, eu fiz um vídeo, deu 56. Quando a gente coloca a nossa identidade, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, vai. Só cresce, não adianta. Então é só começar. E assim, lidar com essas situações do começo. Porque independente se você sabe, quando você tem segurança, isso não te impede ainda de ter que passar pelos processos iniciais. sim. Então a gente precisa da estruturação, a gente É, precisa ter uma narrativa muito bem feita, né? Porque a narrativa é a história de quem nós somos. Então,
Veja bem, eu posso dar um exemplo. Tu conhece a professora Tati, né? Eu acho que tu era. Sim, sim, Tu... sim, Então, a professora Tati, ela tem um Nodus na 12. E veja bem, se ela montou a escola de astrologia, né? De astrologia profissional. Ela tem toda uma narrativa. Vocês percebem? Eu vou dar um exemplo dela, porque eu acho que vai sim. ficar mais fácil você entender. Vem de algo que é dela, que ela já sabe que é da energia dela, do autoconhecimento dela. E ela conseguiu fazer o processo de narrativa, porque narrativa ganha jogo, tá, gente? Não adianta a gente fugir disso. Quando a gente está falando de propósito de empresa, de colocar nossa alma no mundo, a gente precisa ter uma narrativa muito bem estruturada. Então, qual é a narrativa que você vai colocar para esse projeto nascer? E aqui a gente já está entrando em questões mais técnicas, mas assim, eu preciso que você defina muito bem certo, porque a narrativa ela vai lançar, ela que vai ser o ponto central de todos os produtos, a tua esteira de produtos que você vai lançar. Você precisa olhar para a tua história de comunicação, porque ao longo da tua vida, eu acho que você já deve ter tido muitas coisas que tocaram o teu Sim, coração que envolve a fala, que envolve a comunicação. Você já deve ter tido muitos exemplos que a espiritualidade te trouxe, que tocam no fundo da tua alma aquilo que você é. E se você ainda não tem essa narrativa com clareza, Peixes na casa 2, Vênus na casa 12, você precisa pedir para os seus guias e você precisa ativar a tua intuição para você ouvir. Porque ela vai nascer de você. Ninguém vai vir te falar. Ela vai vir de você. Quando você estruturar bem essa narrativa, aí você vai estruturar o teu produto. Como que você vai lançar esse produto? O que você quer colocar no mundo? E ele não precisa ser perfeito. Você pode ok. ir arrumando ele. E depois que você colocar o teu produto no mundo, você precisa começar a divulgar o teu produto. Você precisa começar a mostrar para as pessoas. Tenho que Porque pedir ajuda na parte informática, porque eu tenho mais dificuldades também nessa área. você tem De... dificuldade. Então, aquilo que você tem dificuldade de fazer, você pede, terceiriza. Você tem Saturno em Libra, né? Pode ter um pouco de dificuldade de pedir ajuda, né? Depende. Eu às vezes, eu já pedi ajuda nessa área, só que o que me foi apresentado, sabes? O que me foi apresentado era muito, eu não me identificava ali, sabes? Era Não muito, era assim. sim. E então Eu é esta dificuldade que eu às vezes Tá, tenho. mas qual que foi a tua dificuldade? Foi Deu-me na ver questão. ali, deu-me ver ali, sabes? Por exemplo, eu às vezes, eu tenho na minha página um vídeo ou outro a publicitar a reunião, mas aquilo sai espontâneo. Eu pego no telemóvel e faço aquilo naquela hora, sai, não estou a ver o cenário, nem a ver nada, é Você está espontâneo. falando de social media. E social media pode tirar, pode esquecer, né? Social media, olha, não tem, não existe. A única Ok, coisa que você não pode terceirizar é a parte de você construir o teu conteúdo. Não, ninguém, não tem pois como. não, Ninguém vai fazer isso melhor do que você. O que eu digo terceirizar é muitas vezes você ter a estrutura de, por exemplo, um tráfego, de você é ter uma isso, estrutura de um site, de você sim, ter a estrutura de, por exemplo, uma edição dos teus vídeos para o teu canal. São essas coisinhas que você talvez que vai te aliviar é, um pouco para você sim, conseguir ter mais tempo para você fazer as tuas criações, para você poder fazer, porque realmente conteúdo não tem como você colocar lá em social media, não. sim, Social media não dá certo, né? A gente já sabe disso. Ai, ai. Então, o que mais que a gente vai ver aqui, Lara? Eu acho que era isso, né? sim, Posicionamento que você precisa fazer. Se você te faltava segurança de saber que o teu caminho é espiritual, é fazendo isso, não tem mais. O teu caminho é esse. E eu vou te falar, é muito maior do que você imagina. Só que agora, nesse momento, é começo. E essa energia que todo mundo está vivendo não é uma energia de começo, é de começar. iniciar. Bota o pé que você vai ver que todos os teus guias, que não são poucos, viu? Vão colocar o chão.
E não deixa de fazer aquele quadro, porque aquele Não, quadro vou de fazer, eu vou manual, fazer. ele é um Vou fazer. portal. Tu tem, tu vai, tu, deixa eu te falar. Você tá fazendo um grupo de pessoas fisicamente? Sim. É uma reunião onde tem mulheres em É, volta. nós temos uma sala e eu organizo aquela reunião, estruturo com um tema, ou seja, por exemplo, eu vou ter uma no próximo sábado com o tema liberdade. E depois nasce toda uma conversa sobre a palavra liberdade. Sabes? Vamos desconstruir a palavra juntas. Você precisa começar. Tu já conhece o cacau? Sim, já. Então você já sabe, né? Uhum, Não preciso nem te falar mais o que você precisa fazer, né? está bem. Ok. Eu vi isso agora há pouco. Você tem uma sala que tem várias mulheres em volta, só que estava faltando uma coisa no meio. Adivinha o que Ok. que é? Ok. Cacau. É engraçado porque essa praia que me falaste, eu trouxe há cerca de 8 meses, mais ou menos 9, eu trouxe uma saca cheia, uma saca amarela cheia de conchas para fazer uma deusa cacau, para servir o cacau com as conchas. E eu comecei a colar e ainda não terminei essa. O meu projeto era fazer uma com as conchas, fazer uma deusa. E agora tu dizias-me isso, tu como sabes? E eu já percebi a saca. Eu trouxe dessa mesma praia, eu trouxe uma saca de conchas, desde as maiores para fazer uma saia grande, sabes, assim grande. Só que eu comecei e está lá. E esta semana bati de frente com Ai, é isso. Era esse também o projeto que ficou ali, estava ali paradinho, sabes? Guardadas as conchas. Que Ixi, bonito. Cacau! Ixi, Cacau! Salve, Cacau! Ah, Salve, Ixi, Cacau! é tão bonito. Encontramos! Encontramos! É, a mediunidade é assim mesmo, né? Eles vão me mostrando. E essa sala, ela estava em volta e realmente faltava o quê no meio? A Faltava, deusa do cacau. faltava. Eu via que era o Cacau, mas eu não conseguia ver, ele não tinha força. Eram as conchas que eu tenho já lá, todas com Então, o que que vai servir nesses grupos? Cacau. cacau. Olha, você veio para ancorar círculos femininos, trazer amor do. Ai, não dá, gente, não dá. Vocês podem falar o que vocês quiserem. É muito gostoso trabalhar com. Eu amo, não tem como. Não tem como eu não me emocionar com o quanto que a espiritualidade é incrível, o quanto que o trabalho é lindo. É muito bonito, é. Não tem como, gente. É uma coisa assim que é surreal. Obrigada Você pela vai tua ver entrega todo hoje. o sucesso do planeta Terra. Ancora com a Ishi Cacau, ancora os teus círculos femininos. Seja muito feliz, a irmã. Ilumina outras mulheres também. Você vai ver como o teu trabalho é grande e o quantas pessoas vão vir para esse trabalho junto com você. Vai vir muita gente com você. Eu acho que nem tem mais o que dizer. Obrigada pelas tuas palavras e pela tua entrega hoje. Ah, Arro, irmã! Arro, irmã! Seguimos juntas! Acho que a olha, gente pode. eu que sou uma chorona, eu choro tanto, eu hoje estou aqui a segurar-me que não estou a aprender, mas eu emociono-me tanto, mas estou com o coração quentinho. Obrigada, obrigada. Não temos mais o que falar, né, meninas? Eu acho que a gente já fechou essa live que fala de propósito, de identidade visual, de servir. Qual que é o sentido da vida? Servir. Ilumina o mundo, irmã. Ilumina.
Só te digo, você tem permissão para você fazer tudo isso. E a espiritualidade vai te colocar o chão, vai te ajudar, vai te trazer pessoas. Você vai ser iluminada. E vai iluminar. Assume teu posto. Só isso. Assume o Vamos teu lá, posto. vamos lá. Tá Vamos lá bom? e quero te ver aqui em Portugal. Olha, eu vou para esses círculos Anda, aí, viu? Eu sou cacauzeira, vocês sabem que eu gosto de cacau. vamos lá. É muito bom saber que você vai assumir o teu posto. É muito bom saber que essa live vai iluminar outras mulheres também. Assim Obrigada. seguimos todas juntas. Na força de Sofia, a grande deusa do conhecimento. Vamos toda. Distribuindo conhecimento, cada uma no seu posto, fazendo o que a gente veio fazer. Gratidão, hermanas! Um Obrigada. ótimo sábado para vocês. Até mais. Obrigada por este início tão bonito. Lindo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Que vem de longe, eu agradeço aos protetores da sua essência que vem nutrindo e ancorando amor na terra, amor no corpo, amor na mente, amor no espírito, amor na